Fala galera, eu vou usar a aula de hoje para resolução de exercícios. Eu só vou citar uma coisinha a mais que talvez tenha ficado ali da geometria plana, né? É importante a gente rever alguns conteúdos, então eu vou primeiro, antes dos exercícios, citar para vocês, tá? Lembrando que geometria plana vai ter muito aquela questão de segmento, área, né? Perímetro e aquela parte de semelhança de figuras, de polígonos, tá? Mas antes de falar de qualquer exercício de geometria plana, eu vou fazer uma revisãozinha rápida com vocês de relações métricas no triângulo retângulo. Só vou fazer um desenho aqui e já voltamos. Galera, desenhei aqui então um triângulo retângulo, correto? Lembrando que o triângulo retângulo recebe esse nome por causa do ângulo reto. Uma das características dele é que, quando a gente fala que ele é um triângulo retângulo, a gente já consegue definir que ele tem dois catetos e uma hipotenusa. Lembrando que os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus, e hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Então eu chamei a minha hipotenusa de A, catetos B e C. Qual é o detalhezinho? Normalmente a gente não vê ele nesse formato. Normalmente a minha base de um triângulo retângulo acaba sendo um dos catetos, tá? A base é um dos catetos, a altura é o outro cateto, e beleza, a gente é acostumado a ver ele nesses formatos. Porém, existem alguns exercícios que eles acabam utilizando essa ideia de triângulo retângulo, que é o mesmo triângulo retângulo, porém ele tem algumas opções a mais de trabalho, tá? Então, o básico a gente já sabe, cateto, cateto, hipotenusa, né? Ângulo reto. E aí agora a gente vai para as características a mais dessa figura. Por exemplo, a altura desse triângulo retângulo. Lembrando que a altura eu falei para vocês lá na aula sobre geometria plana, né? Que a altura é a distância do vértice até a base, formando ângulos de 90 graus. Então aqui forma 90 graus, 90 graus. Ou seja, eu divido o meu triângulo retângulo em dois novos triângulos retângulos, o ângulo reto aqui, o ângulo reto aqui, tá? E uma outra coisa que a gente acaba fazendo quando eu traço a altura, essa altura ela vai encontrar a minha hipotenusa aqui, que a gente chama de A, né? E ela vai dividir em dois pedaços, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Esses pedaços que eu estou chamando aqui, a gente chama de projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Por quê? Porque eu estou projetando, imagine que eu estou colocando aqui, né, o meu cateto. Se eu colocasse um foco de luz aqui, parecido com esse que a gente tem, ia formar uma sombra na hipotenusa exatamente aqui, esse pedaço. Então é a projeção da sombra, ou é a projeção do cateto sobre a hipotenusa. O meu cateto C faz essa projeção, o meu cateto B que está aqui faz essa projeçãozinha aqui desse lado aqui, tá? Então a gente vai dar nomes, tá? Eu vou chamar aqui de M e aqui de N, aonde a gente tem agora todos os segmentos que a gente pode trabalhar dentro de um triângulo retângulo nesse formato, tá? Lembrando que M e N são projeções dos catetos sobre a hipotenusa e o H é a altura. A principal relação métrica que a gente tem num triângulo retângulo vai ser aquela que a gente conhece por teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa aqui é a principal das relações métricas. Dado um triângulo retângulo, inclusive eu falo para vocês o seguinte: se for dado um triângulo retângulo, já pensa em Pitágoras, porque pode ser que você acerte só de pensar em Pitágoras, né? Agora, eu tenho algumas outras relações. B ao quadrado é igual a A vezes M, C ao quadrado é igual a A vezes N, H ao quadrado é igual a M vezes N, A vezes H é igual a B vezes C. Essas quatro relações aqui, elas são talvez assim menos utilizadas. A gente consegue encontrá-las usando semelhança de triângulo, tá? E talvez você pense assim, professor, mas como é que eu vou lembrar dessas fórmulas, né? Existe uma musiquinha para isso. Eu não sou cantor, eu não sou compositor, eu não sei tocar nada. Mas o que a gente pode falar? A gente canta assim, ó. A baleia anda no mar, o condor anda nas nuvens,
O homem, a mulher e o neném ainda hoje brincam em casa. Ficou claro? A baleia anda no mar, B ao quadrado igual a vezes M. O condor anda nas nuvens, C ao quadrado igual a vezes N. O homem, a mulher e o neném. O homem ao quadrado, a mulher, o neném. Ainda hoje brincam em casa. Talvez você pense assim, professor, mas que letra, como é que eu vou... Tá? Não sei, é uma das possibilidades que você tem de lembrar. A única coisa que eu não posso esquecer é quem, né? B é cateto, A é hipotenusa, M é a projeção do cateto B. C é cateto, A é hipotenusa, N é a projeção do cateto C. H é a altura, projeção vezes projeção. Hipotenusa, altura, cateto, cateto. Galera, só vou falar rapidinho sobre essa H ao quadrado igual a M vezes N. Isso aqui nada mais é do que uma ideia de média geométrica, tá? Se você, por acaso, um dia for partir para uma área de exatas onde você tenha o desenho técnico ele te permite calcular a média entre dois termos, ou média entre dois segmentos. Isso aqui é a média geométrica entre as duas projeções. A altura, vou falar de volta, a altura é a média geométrica entre as duas projeções. Tá bom? Feito isso, vou apagar o quadro para a gente poder resolver alguns exercícios. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. A página 19, exercício 3, Universidade Estadual da Paraíba. A área de um triângulo equilátero cuja apótema média de 2 cm é igual a... Pessoal, características de um triângulo equilátero, todos os seus lados são iguais. A apótema é a distância, né, do centro até a sua base, até aqui, que vale 2. A gente consegue relacionar isso de algumas formas, mas a mais rápida, a forma mais ligeira que a gente tem de relacionar é que a altura de um triângulo equilátero, né, a altura é igual a 3 vezes o seu apótema. Isso vale sempre, tá, gente? A distância do centro até o lado sempre vai ser 1/3 da altura do triângulo equilátero. Então a gente já consegue determinar que a altura desse triângulo equilátero vai ser de 6 centímetros. Beleza, achamos a altura. Como é que a gente faz para achar a área? A área de um triângulo é base vezes altura divididos por 2. Então eu preciso descobrir quanto vale a base desse triângulo. E aí agora tem algumas formas de a gente resolver isso, tá? Uma delas é uma fórmula direta, onde a gente consegue relacionar a altura e o lado do triângulo equilátero, né? Por exemplo, a gente sabe que a altura sempre vai ser L raiz de 3 sobre 2. Eu posso pegar essa fórmula, substituir a altura por 6 e aí eu calculo o lado. É uma das formas que a gente tem. Porém, eu vou me utilizar de uma outra forma para poder dar uma outra possibilidade para os alunos que talvez não lembrem da fórmula, né? Apesar de que foi trabalhado isso aí em aula, né? Uma das outras formas que a gente tem é pensando nesse triângulo retângulo que a gente tem aqui. Quando eu divido meu triângulo equilátero ao meio, eu tenho um triângulo retângulo, né? Aonde esse lado aqui é o L, isso aqui é L sobre 2 e aqui é minha altura. Já que eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Eu teria lá L ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado igual a altura ao quadrado. Opa, peraí que eu errei. Isso aqui é hipotenusa, isso aqui é igual a mais a altura ao quadrado. Tá? Ah, professor, mas vai dar na mesma, vai chegar no mesmo resultado. Eu só estou mostrando de onde vem a ideia, né? A forma veio daqui. Se eu conheço a altura, já vou substituir. Vou isolar aqui L ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado vai dar L ao quadrado sobre 4. Eu vou passar para o outro lado negativo. Menos L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Galera, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. 4 vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado, menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4 é igual a 36. 4 passa multiplicando, o 3 passa dividindo, só para ver se vocês estão chegando. Então eu até posso simplificar já que o 3 e o 36, aqui vai dar 12. Então L ao quadrado é igual a 48, tá?
Então, obviamente, L é igual a raiz quadrada de 48. Isso aí é a mesma coisa que 16 vezes 3. 16 a gente conhece raiz, o 3 não, né? Então, L é igual a 4 raiz de 3. Conhecendo o lado do meu triângulo, que é a base aqui, e a altura, eu consigo calcular a área, né? A área vai ser igual base, que é 4 raiz de 3, vezes a altura, que vai dar 6, divididos por 2. Base vezes altura divididos por 2. Simplifica. 2 vezes 6 dá 12. Então a nossa área vai dar 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Né? Eu não lembro se ele deu em centímetros. Se ele deu em centímetros, centímetros quadrados. Se foi em metros, metros quadrados e por aí vai. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro aí o raciocínio. Vamos para o próximo exercício. Beleza, galera, vamos lá. Exercício 5, PUC do Rio de Janeiro, né? Na página 19 de vocês, diz o seguinte: considere o pentágono regular ABCDE, quanto vale o ângulo ACE, né? E ele chamou ali de alfa, ele colocou um alfa no ACE ali. Ele dá lá 5 opções e pede para você calcular, né? Ou encontrar. Desculpe. Sugestões. A gente tem aqui um pentágono regular. O que é um pentágono regular? Uma figura plana de 5 lados, onde os 5 lados são todos iguais e os seus ângulos também são todos iguais, né? A soma dos ângulos internos. Se eu fosse pensar em soma dos ângulos internos, eu faria lá 5 menos 2, que dá 3. 3 vezes 180 é 540. Como todos os ângulos são iguais, 540 dividido por 5, 108. Ou seja, o que eu estou dizendo é que cada ângulozinho aqui, no seu total, vale 108. Ok? Algumas características dessa figura. Todos os 3 triângulos que foram formados são isósceles, né? Porque esse lado é igual a esse, então esse triângulo aqui ele é isósceles. Ou seja, esse ângulo é igual a esse aqui. Esse aqui também ele é isósceles, inclusive com as mesmas medidas que lá. Então aqui vale a mesma coisa que aqui. E eu tenho um outro triângulo aqui dentro, né? Que também é isósceles, porque esse lado é igual a esse. Então esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulozinho aqui. Tá? Eu vou pegar esse ângulozinho rosa e vou chamar de beta. Chamei de beta. Uma das características que a gente já sabe desse exercício é que alfa mais beta é igual a 180. Por quê? Porque a soma dos 3 ângulos de um triângulo, eu tenho aqui o triângulo ACE, sempre vale 180. Né? Beta mais beta, então alfa mais 2 beta é igual a 180. Então, onde mais eu consigo tirar essas características? Se eu estou muito atento, ok? Eu consigo entender que, opa, esse ângulo e esse ângulo são iguais, né? E esse ângulo também é igual a esse aqui. Quanto vale esse ângulo? E entenda que esse ângulo aqui eu posso escrever em função do beta que a gente tem ali. Por quê? Quanto vale esse ângulo inteiro aqui? A gente já falou no começo do exercício, né? Um pentágono regular ele tem 5 ângulos de 108 graus. Então, se eu for parar para pensar nesse ângulozinho aqui, né? Eu vou chamar ele de gama, sei lá. Eu sei, por exemplo, que gama mais beta é igual a 108. Gama mais beta é igual a 108. Só que então eu sei que aqui também é gama e aqui também é gama, ó. Gama e gama. Então se eu fizesse gama mais alfa, isso teria que dar 108 graus. E aí agora talvez você pense, tá, professor, beleza, mas agora você está com 3 variáveis aí, o exercício me deu 1, você já está com 3. Não tem problema, tá? A gente tem como reduzir para 2. Como? Eu consigo escrever gama em função do beta, porque aqui eu tenho alfa e beta. Se eu conseguir escrever alguma coisa tirando gama e colocando beta no lugar, melhor. Então, eu vou fazer o seguinte. O beta está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Gama é igual a 108
olha isso aqui, posso substituir embaixo, né? Substituindo aqui embaixo, eu tenho 108 menos beta, mais 108 menos beta, mais alfa, igual a 108. Galera, 108 aqui com 108 aqui posso cortar, né? A gente acaba tendo menos beta com menos beta, menos 2 beta, mais alfa. 108 está positivo, passo para o outro lado negativo, menos 108. E agora, para a gente resolver, né, professor, ele quer o alfa. Eu posso usar essas duas informações. Eu tenho duas equações com duas incógnitas, né? Resolver o sistema. Eu vou somar o de cima com o de baixo. Somando o de cima com o de baixo, alfa mais alfa dá 2 alfa. 2 beta menos 2 beta, corta. 180 menos 108, 72 graus. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Alfa igual a 36 graus, que é o ângulozinho que a gente tem formado aqui. Beleza? Ele não pediu nada mais, ele não pediu quanto era o beta, quanto era o gama, somente o alfa. Acabou aqui. Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, Universidade Estadual do Ceará, exercício 4 da página 21. O palco de um teatro tem a forma de um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Trapézio, figura onde eu tenho um par de lados paralelos, então a gente chama de base menor e base maior, ok? Cujas medidas de suas linhas de frente e de fundo são respectivamente 15 e 9 metros. 15 metros, 9 metros. Pessoal, eu comecei a falar e esqueci. Trapézio isósceles é aquele cujos lados não paralelos, ou seja, esse lado aqui e esse lado aqui, eles têm a mesma medida, tá? Ou seja, essa medida aqui é igual a essa. Ele não deu quanto mede, mas é isso que a gente sabe. Se a medida de cada uma de suas diagonais é 15 metros, então a medida de área do palco em metros quadrados é. Olha só. Qual é a fórmula para a área de um trapézio? A área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu conheço a base maior, conheço a base menor. Quem me falta? A altura, né? A minha altura é aquilo que está aqui. O que mais ele deu de informação? Ele deu pra gente que as diagonais valem 15, né? É 15? É, 15. Então eu vou traçar uma diagonal aqui. Olha, essa diagonal aqui mede 15 metros. Tá? O que acontece? A hora que eu traço uma diagonal, eu tenho essa figura aqui, ó. Isso aí é um triângulo retângulo. E aí você vai falar assim, tá, beleza. A hipotenusa vale 15, o cateto é a altura, e esse outro cateto? Eu falei pra vocês que o trapézio isósceles, ele tem os lados iguais, né? Os lados não opostos, ou não paralelos, eles são iguais. Isso tem como consequência que essa medida é igual a essa. Aí talvez você pense, tá, professor, beleza, o que tem a ver? Como é que eu vou descobrir? Se eu traço aqui, ó, algumas coordenadas dentro da minha figura, isso aqui vale 9, aqui vale 9. Tudo vale 15. E esse pedacinho do meio vale 9. Quanto falta pra gente colocar dos lados? Do 9 pro 15 faltam 6. Se eu vou ter que distribuir da mesma forma, de forma igual, distribuindo 6 de forma igual, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. O que que isso significa, pessoal? Olha só. O que que isso significa? Que se eu fosse redesenhar esse triângulo retângulo, aqui vale 15, aqui é a minha altura, e quanto vale a minha base? Vale os 15 que eu tinha aqui, menos esses 3 aqui. 15 menos 3, 12. Deixa eu verificar uma coisinha. Facilmente, né? 12, 15, triângulo pitagórico. A gente sabe que o triângulo é pitagórico quando ele está na proporção 3, 4 e 5. 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15. Então aqui é o 3 vezes 3. Professor, eu não sei fazer assim direto, né? Como é que eu posso fazer? Aplica o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras aqui, 15 ao quadrado igual a h ao quadrado mais
12 ao quadrado. 225 igual a h ao quadrado mais 144. E aí, quando você for fazer a conta, você vai chegar que a sua altura é igual a 9. E aí você pode calcular a área do palco, né? A área do palco é igual a base maior, que vale 15, mais a base menor, que vale 9, vezes a altura, que vale 9, divididos por 2. 15 mais 9, 24. 24 divididos por 2 dá 12. 12 vezes 9, 108 metros quadrados de palco, nesse palco que é um trapézio. Beleza, galera? Vou ver mais um exercício para a gente poder finalizar a aula. Pessoal, só para a gente encerrar, tá? Lógico, existem N tipos de exercícios, a gente tem vários tipos de exercícios que podem ser contemplados dentro de geometria plana, tá? Desde semelhança, como eu falei para vocês no começo da aula, como essa questão de área, perímetro, comprimento. Peço que você, caso tenha alguma dúvida a mais, me mande para a gente poder trabalhar isso de forma pontual com vocês, tá? Último exercício, exercício 5 da página 21. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso. Da UTFPR, Universidade Técnica da Federal do Paraná. A área do círculo em centímetros quadrados, cuja circunferência mede 10 pi centímetros, é. Então, ele deu esse comprimento da circunferência. Rapidão, né? Qual que é a forma do comprimento? É 2πr. 2πr é igual a 10π. Posso cortar o π com o π. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então o meu raio vai ser igual a 10 divididos por 2, que é igual a 5. 5 o quê? Centímetros. Se ele quer que você calcule a área, a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. Repara que ele não pediu para você substituir o π, então vai ficar π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25 π centímetros quadrados. Encerramos aí o exercício da aula de hoje. Tá bom? Peço que você, se houver dúvidas, me procure, me mande qual atividade você gostaria que te resolvesse, para ficar mais clara a compreensão dos exercícios na cabeça de vocês. Até a próxima aula, gente. Grande abraço.